Oi, meu nome é Tamires, eu sou professora residente no Liceu de Humanidade Campus, pelo programa de Resistência Pedagógica, e vim aqui hoje para falar com vocês sobre análise sintática. Então, para começar, vamos pensar aqui o que é análise sintática. A análise sintática é a área de estudos da língua portuguesa que examina a função exercida por cada termo de uma oração. Isso quer dizer que quando falamos ou escrevemos, organizamos as palavras numa ordem que segue um modelo já definido pela língua. Quer dizer, ninguém fala coisas como canetas comprar precisos. A organização esperada na frase desses termos é preciso comprar canetas. E as posições que cada uma das palavras ocupa significa que elas estão desempenhando uma função, obedecendo à sintaxe da língua portuguesa. Observe também como muda o sentido se eu disser grande homem ou homem grande. Na primeira, eu estou me referindo ao caráter do homem, enquanto na segunda, ao seu tamanho. Então, a análise sintática vai determinar as funções das palavras de acordo com as posições que elas ocupam. E esse estudo é fundamental para se entender concordância, regência e colocação pronominal, mas também para se perceber as diferenças de sentido e estilo que certas construções podem apresentar. Mas isso só pode ser feito quando nós temos uma oração. Você sabe qual é a diferença entre frase e oração? Ah, uma tem verbo e a outra não. Ah, também. Mas essa não é a principal diferença entre elas. A principal diferença é que a frase só é frase se tiver sentido completo. Então, se eu chegar aqui e do nada disser algo como eu gosto, você não vai saber do que eu estou falando. Então, isso não pode ser chamado de frase. Mas tem um verbo, né? O gostar. Então, é uma oração. Agora, se eu disser, eu gosto de sorvete, você logo de cara vai saber do que eu estou falando, porque o sentido vai estar ali completinho. Então, nós vamos ter uma frase verbal, também é uma oração. Então, se a gente só pode fazer análise sintática quando tem uma oração, e a oração só é oração se tiver um verbo, o elemento mais importante do estudo de análise sintática só pode ser o verbo. Por ser tão importante, ele sempre está presente e exerce a função de predicado. Outros elementos também podem fazer parte do predicado, mas vamos falar sobre isso em outra aula. É a partir do verbo que nós vamos observar as funções das outras palavras, e o verbo ganha um nome especial para fazer isso, núcleo da oração. Já as palavras que giram em torno do verbo vão ter suas funções definidas de acordo com a relação que possuem com o verbo, ou com as outras palavras da oração, e de acordo com a classe de palavras às quais pertencem. Mas coitado, classe de palavras é outra classificação. Elas não são as funções da análise sintática. As classes de palavras são 10, enquanto as funções sintáticas estão divididas em 3 tipos de termos. As classes de palavras são analisadas de forma independente da posição na oração. Já a função sintática é definida pela relação que a palavra estabelece com os outros termos da oração. Também tome cuidado para não confundir a posição de um termo com a função que ele desempenha. Como, por exemplo, aqui temos uma mesma oração que pode ser tida com o sujeito no início ou no final. Mas chega de enrolação e vamos dar uma olhada em quais são essas funções. Nós temos 9 funções distribuídas em 3 grupos. Nos termos essenciais, nós temos o sujeito e o predicado. Já nos termos integrantes, o complemento verbal, que são os objetos direto e indireto, o complemento nominal e o agente da passiva. E nos termos acessórios, nós temos o aposto, o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o vocativo. Dependendo da série em que você está, é provável que ainda não tenha visto todas essas funções. Então, hoje eu só vou dar uma geral sobre elas, e nas próximas aulas vou me aprofundar em cada uma. Aí você vai assistindo de acordo com o seu nível, beleza? Então, vamos começar pelo começo, pelos termos essenciais. Pelo nome, você já pode imaginar que são os termos, que são as funções que mais aparecem, né?
Eu estou dizendo isso porque nem sempre o sujeito vai aparecer, mas comparado com os outros termos, ele aparece muito mais. E o que é sujeito? O sujeito nada mais é do que o termo sobre o qual se declara algo. Quem faz essa declaração é o verbo. O sujeito pode ser de três tipos: determinado, indeterminado ou inexistente. E o sujeito determinado pode ser ainda de outros três tipos: determinado simples, quando o sujeito só tem um núcleo; determinado composto, quando o sujeito tiver mais de um núcleo; e o determinado oculto, que é quando há um pronome reto implícito na oração. Não se preocupe se estiver indo rápido demais. Isso aqui é só uma geralzão para vocês se situarem e saberem o que existe. Nos próximos vídeos eu vou detalhar e explicar direitinho com exemplos cada uma dessas coisas. Continuando com os tipos de sujeito, nós temos o indeterminado, que é aquele que, além de não ter uma palavra indicando, também não é possível descobrir pelo verbo. E o sujeito inexistente acontece na tal da oração sem sujeito. Além do sujeito, nos termos essenciais, nós temos o predicado, que é tudo o que se diz sobre o sujeito. Ele se divide em predicado nominal, constituído de verbo de ligação e predicativo do sujeito; predicado verbal, em que o núcleo é um verbo que expressa uma ação; predicado verbo nominal, que possui dois núcleos, um verbal e outro nominal. Como parte dos termos integrantes, nós temos o complemento verbal, que é o objeto direto e indireto, ou seja, é o termo que completa o sentido do verbo. O complemento nominal, que completa o sentido de um nome, o sentido de substantivo, ou de um adjetivo, ou de um advérbio. E, por fim, o agente da passiva, que é o termo que indica quem pratica a ação indicada pelo verbo quando ele está na voz passiva. Por fim, nós temos os termos acessórios, onde o aposto é o termo que vem separado dos demais por uma vírgula, ou uma travessão, ou dois pontos. E ele serve para esclarecer, desenvolver ou resumir um substantivo ou um pronome. Já o adjunto adnominal vem para especificar, delimitar ou qualificar o substantivo. E o adjunto adverbial é a função exercida pelos advérbios que vêm para indicar uma circunstância ou intensificar o sentido do verbo, do adjetivo ou de outro advérbio. Por último, o vocativo é o termo utilizado para chamar, interpelar algo ou alguém. Na próxima aula, nós vamos ver um pouco sobre verbos, já que ele é tão importante para o estudo das funções sintáticas. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, Insistindo nas Letras, Programa de Resistência Pedagógica em Letras do IFE, de ativar as notificações para não perder as aulas dos outros professores, e de me seguir lá no Instagram, @estude.tamires. Ela mostra várias dicas de estudo e também a minha rotina.